A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Deus abençoe a todos, Mais uma madrugada na presença de Deus, em oração, em jejum, em leitura da sua santa e gloriosa palavra. Hoje nós vamos dar continuidade, a leitura da palavra do Senhor no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 2 e o versículo 19. O título diz: A volta do Egito, Quando José, Maria e o menino Jesus, Deus autorizou a volta deles do Egito, pois o perseguidor, o rei Herodes, queria matar Jesus, o menino Jesus, já estava morto, O versículo 19 diz assim, Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra do Egito. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando na Judéia no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para que se cumprisse o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazareno. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 3, nós vemos a mensagem de João Batista, ou a mensagem de arrependimento, Pois o profeta, do Senhor, João Batista, que também era um homem de Deus, um servo do Senhor, usado por Deus para proclamar, a respeito da libertação do povo, da salvação do povo, pois o projeto e o plano de Deus através do nascimento de Jesus, o projeto da salvação, da libertação dos seres humanos, da humanidade, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, agora estava dando a oportunidade de redenção e de salvação para todos aqueles que creem, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então o título diz assim: a mensagem de João Batista, No capítulo 3 e o versículo 1 de Mateus, o Evangelho, diz assim, E naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, iam ouvi-lo, e eles confessavam os seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. E quando João viu que muitos
fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, ele disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão dos terríveis castigos que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é o nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo, né? Então, naquela época, né, que o profeta, né, João Batista pregava a respeito, né, do nascimento do Senhor Jesus, né, do Salvador do mundo, ele já anunciava que aquelas pessoas, elas deveriam abandonar a maldade, o pecado, né, para ter uma vida com Deus, né, uma vida de temor ao Senhor Jesus Cristo. E hoje não é diferente, né? Deus tem levantado homens, mulheres de Deus, profetas, para pregarem a sua santa palavra, né? Levarem a mensagem da cruz do Senhor Jesus, o arrependimento dos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos também ter uma vida na presença de Deus. Porém, muitos não dão ouvido, né? Rejeitam, né? Não dão crédito à palavra de Deus, né? Abandonam a sua fé em Cristo, como já naquela época existia, né? Que eram os fariseus e os saduceus, que eram dois grupos de líderes religiosos, né? Que aparentemente eles adoravam a Deus, mas na verdade eles eram simplesmente pessoas que religiosas, mas não tinham verdadeiramente um conhecimento das coisas de Deus, de servir a Deus de todo o coração e entendimento. E quando eles foram ter com João, o profeta, né, João chamou eles de raça de víboras, né? Que eles verdadeiramente produzissem frutos de arrependimento. Porque Deus, meu querido, meu irmão, nos conhece. Ele sabe a intenção do nosso pensamento e do nosso coração. Deus conhece cada um de nós. Então não adianta nós vivermos de aparência, né? Nós temos que produzir frutos, né, de arrependimento. Ou seja, nós conhecemos, Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, né? Por isso que há muitas pessoas que um dia viviam num mundo de pecado, no lamaçal, né, na maldade, nas imundícies do mundão aí fora, pecando distante de Deus, nos vícios, aprisionados. Mas um dia Deus deu a ela arrependimento no seu coração, né? E elas abandonaram aquela vida errada que viviam e produziram frutos de arrependimento, ou seja, mudaram, né, para melhor, um novo caráter diante de Deus, né? Hoje dão testemunhos que servem verdadeiramente a Deus. Mas como é que nós sabemos isso? Que aquela criatura ou aquela pessoa verdadeiramente serve a Deus? É pelos frutos que ela produz. Frutos de arrependimento, como o profeta falou para aqueles que não queriam, que queriam viver uma vida de aparência, né? Vida de religioso, porém na prática, no dia a dia, mostravam com as suas obras as suas maldades, as suas perversidades. Por isso que o versículo 10, ele diz assim, ó:
O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo, né? A gente conhece a árvore pelos seus frutos que ela produz. O versículo 11 ele diz assim: eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu, e eu não mereço honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo do seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apagará, né? Ele estava falando aqui, o profeta, né, o escritor, o apóstolo, São Mateus, que João Batista, ele batizava para o arrependimento dos pecados, batizava nas águas aqueles que se arrependiam, né? Ia ter uma vida com Deus. Mas Deus o batiza os seus filhos com o Espírito Santo, né? O revestimento de poder, a unção de Deus na vida daqueles que se arrependem, né? Da vida errada, abandona o pecado, abandona a maldade para ter uma vida com Deus. Essas pessoas, elas recebem de Deus o seu Santo Espírito, né? E ele diz aqui que Deus está com a pá na mão, ou seja, para limpar aquela mente, aquele coração das maldades, e agora aquela criatura produzir frutos de arrependimento. Porque quando uma pessoa verdadeiramente ela conhece a Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus passa a habitar na mente e no coração dela, há uma mudança, né, na vida daquela pessoa, de caráter, uma mudança para melhor. Ela agora, a vida que ela levava errada diante de Deus e do seu próximo, agora há uma mudança, né? Ela agora produz frutos dignos de arrependimento, ou seja, houve uma mudança na vida daquela pessoa, na mente, no coração dela, porque quem passa a habitar agora na vida dela é o Espírito Santo de Deus. Ela passa a ser agora uma nova criatura em Cristo Jesus, como está escrito em Romanos, né, capítulo 8, o apóstolo São Paulo escrevendo, ele diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então, quando uma pessoa ela aceita Jesus como Salvador da sua vida e se arrepende, né, pela sua ignorância, por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer a Deus, ela levava uma vida, né, de pecado, de maldade, mas agora ela se arrepende, ela aceita Jesus como seu Salvador, ela crê na palavra do Senhor, ela se batiza nas águas, ela entrega a sua vida a Deus, ela agora recebe o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Então há uma mudança na vida daquela criatura, né? Uma mudança para melhor, pois agora quem está habitando na vida dela é o Espírito Santo de Deus, como a palavra está dizendo aqui. E esta é a vontade de Deus, meu querido, meu irmão, que todos nós venhamos se arrepender de nossas vidas, de pecado, e abandonemos, né, a maldade para ter uma vida na presença de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, né, a sua família, que nesta madrugada você faça uma aliança com Deus, não é com homens, né? É com o próprio Senhor Jesus, uma aliança de salvação, de libertação, uma aliança de transformação, né? Deus não quer que você leve uma vida
religiosa, não. Deus quer que você leve uma vida de mudança para melhor, uma vida de transformação, que o Espírito do Senhor passe a habitar no seu coração, na sua mente, que você venha a ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, né? Que você possa receber do Senhor o seu amor, o seu perdão, o direito da salvação eterna através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa era a mensagem que João Batista pregava, né? O arrependimento, né? A transformação de vidas, né? E verdadeiramente, quando um homem, uma mulher, ela recebe o Espírito Santo de Deus, há uma mudança na vida dela para melhor, né? Aquela criatura, ela passa a ser agora cheia do Espírito de Deus, ela passa agora a ter o caráter de Deus no seu coração, na sua mente. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, meu irmão. E que haja uma verdadeira mudança na nossa vida. Que o Espírito Santo nos encha da sua presença, do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão, né? E nós possamos se arrepender dos nossos pecados, nossos erros, e passarmos a ter uma vida de temor a Deus e tremor. E receberemos do Senhor as dádivas dele, né? O perdão, a misericórdia. Receberemos a unção do seu Santo Espírito, né? Para nós sermos cheios da sua presença, como a palavra de Deus diz aqui, ó. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo, né? João Batista estava falando aqui do Senhor Jesus, né? Do Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, a sua família, você agora passa a receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. E o batismo nas águas é o sepultamento dos pecados, né? A velha criatura, quando você se desce às águas, se batiza, aquela velha criatura fica lá sepultada. E quando você levanta da água, ali é a nova criatura, né? Agora é um novo ser, uma nova pessoa que agora recebeu do Senhor o seu Santo Espírito, né? E é uma vida nova na presença de Deus. Então, que o Senhor, meu querido, meu irmão, abra seu entendimento, Espírito Santo de Deus, e que você tome essa decisão o mais rápido possível de entregar a sua vida a Jesus, de se batizar nas águas e receber o Espírito de Deus na sua vida. Neste momento nós vamos orar ao Senhor, pedir a sua misericórdia, né? Sua graça, seu amor, seu perdão, até o dia que Ele nos permitir em cima desta terra, o dia que Ele nos chamar, estaremos em paz com Ele, na sua presença, porque essa é a esperança daquele que serve a Deus, né? Um dia ver o Senhor face a face, como diz a palavra do Senhor. Pai querido, amado e santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso, assim como o teu servo, profeta, meu Pai, teu filho apóstolo, escrevendo-lhe diz, que o Espírito do Senhor habitará na vida daqueles que te aceitam, Pai, como único e suficiente Salvador, que te aceitam, Deus Santo e poderoso, como Salvador e Libertador. Que o Senhor nesta madrugada visite, meu Deus, cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos seus familiares, Pai. Que o Senhor abra o entendimento de cada um deles, meu Deus, para que eles possam compreender o quanto é maravilhoso, meu Pai, ter o Senhor como nosso Salvador, nosso Libertador.
Que o Senhor liberte essa criatura, este amigo, este irmão, este nosso familiar, meu Deus, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que ainda não decidiu, Pai, a entregar a sua vida na Tua presença. Meu Deus, eu oro por eles, entrego eles em Tuas mãos. Que o Senhor os salve, os liberte de todo mal. Que o Senhor Espírito Santo liberte, Pai, em nome de Jesus, dos vícios. Liberte, meu Deus, do lamaçal do pecado, da maldade, da idolatria, da feitiçaria. Meu Deus, do engano. Meu Deus, da vida errada, da depressão, da insônia, da síndrome do pânico, da jogatina, meu Deus. Que o Senhor liberte de todo o mal, Senhor. Aquele que se encontra, meu Pai, jogado nos vícios e não tem mais forças para largar, meu Deus. Que o Senhor Espírito Santo os liberte, os converta para Ti, meu Deus. Que a Tua palavra, que seja como um martelo que esmiuça a penha, meu Deus. Que quebre, meu Deus, esse coração de pedra e dê um coração novo a essa criatura, uma mente nova, a mente do Senhor Jesus. Que dê a essa criatura um coração renovado, liberto, como o Teu filho, o Teu servo falou na Tua palavra, meu Deus. Que não sejam só religiosos, mas verdadeiramente nasçam de novo, ó Pai. Tenham a oportunidade de Te aceitar, de Te servir de todo o seu coração. Senhor, eu oro também pelos encarcerados, aqueles que lá estão, Pai, aqueles que hão de crer na Tua palavra, ser libertos, né? Dar frutos de arrependimento. Que haja, meu Deus, um arrependimento verdadeiro em nossos corações e que nós possamos abandonar toda a maldade, todo o lamaçal de pecado, de maldade, meu Deus, para ter uma vida de temor e tremor ao Senhor. Espírito Santo, nos enche da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua prosperidade, Senhor. Senhor, nos perdoe pelos nossos muitos pecados diante dos olhos santos do Senhor. Que haja na nossa vida, meu Deus, o verdadeiro fruto de arrependimento. Que haja mudança para melhor, meu Deus, na nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos familiares e amigos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Pai, entregamos em Tuas mãos nesta madrugada a vida dos amigos, familiares. Que o Senhor Espírito Santo os salve, os liberte, que eles sejam cheios da Tua presença, meu Deus. Pai querido, também entregamos e oramos pelos enfermos, aqueles que se encontram, ó Pai, lá no leito de um hospital, desenganado pela medicina, ou em casa sofrendo, meu Deus, angustiado, desesperado, depressivo, aquele que se encontra no fundo do poço, nas dívidas. Meu Deus, liberte pelo Teu amor e misericórdia, Senhor. Pai, só o Senhor Espírito Santo pode alcançar este coração aflito, desesperado, essa criatura, meu Deus, que já bateu em tantas portas, meu Pai, mas se encontra ainda sofrendo. Mas que nesta madrugada o Senhor seja a porta para ela, Espírito Santo. Que o Senhor possa ter ela possa ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, Pai. O Jesus que liberta, que cura, que salva. O Jesus que transforma a vida. O Jesus que prepara o homem e leva para o céu. Meu Deus, alcance essa criatura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos e entregamos em Tuas mãos ali a empresa onde trabalhamos. Oramos pelos diretores, seus familiares, que o Senhor salve, liberte do mal.
Oramos por cada funcionário ali da empresa, que o Senhor abençoe a todos, a família, salve e liberte todo mal. Oramos pelos clientes, ó Pai, que o Senhor traga de volta multidões ali de clientes do bem, famílias do bem. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus, Pai, prosperando, abençoando ali o trabalho das nossas mãos, de cada funcionário ali. Pai, abençoe a todos ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, oramos pelo Brasil, entregamos o Brasil nas tuas mãos, Espírito Santo. Como diz a tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Oramos, entregamos o Brasil, as autoridades nas mãos do Senhor, meu Deus. O Senhor que é um justo juiz, que o Senhor salve, liberte e restaure, meu Deus. Restaura, Senhor. Pai, que haja frutos verdadeiramente de arrependimento no coração dessas criaturas, meu Deus. Pai, nós entregamos cada um deles em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos pela tua igreja, Pai, que o Senhor desperte o teu povo, desperta a tua igreja com temor e tremor ao Senhor. Oramos para que o Senhor guarde, livre os teus filhos, todos aqueles, Pai, que levam a preciosa semente, a tua palavra, nos hospitais, nas ruas, meu Deus, nos presídios, nas vidas, Pai, através das redes sociais, que usam as redes sociais para levar o teu amor, a tua palavra, meu Deus, ao necessitado, ao aflito. Que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças te damos, Senhor, por mais uma madrugada de oração, de jejum, de leitura da tua palavra. Que o Espírito do Senhor abençoe cada um, meu Pai, dos amigos que vão ouvir esta mensagem. Que o Espírito Santo do Senhor os converta para ti, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, meu amigo, meu irmão. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever, vai colocar o seu pedido de oração na descrição dos vídeos, né? Vai compartilhar a palavra de Deus para seus familiares, seus amigos. E nós vamos estar orando, né? Clamando a Deus todas as madrugadas, a partir de meia-noite. Se Deus nos permitir, nós estaremos aqui neste propósito de oração, de jejum, né? Pela sua vida, pela sua família, oração, jejum, pela sua salvação e libertação, né? A libertação da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Como pregou o servo do Senhor, o profeta João Batista, né? Que haja em nós um verdadeiro fruto de arrependimento, né? Que haja mudança para melhor na nossa vida, na nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador, uma semana, né, de grandes vitórias na sua vida, na sua família, de libertação, de salvação, de prosperidade, de vitórias na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Fica com Deus.